Hattie Green foi uma das pessoas mais peculiares a surgir na vida empresarial americana no auge da Era Dourada. Apesar de ser uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, Hattie tinha a reputação de ser uma grande avarenta, e ela ainda ficaria conhecida mais tarde como a bruxa de Wall Street. Aqui, exploramos a vida e a história dela, mas antes de fazermos isso, considere se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Henrietta Howland Robinson nasceu em 21 de novembro de 1834 na cidade de New Bedford, em Massachusetts, filha de Edward Mott Robinson e Abby Howland. Ela veio de uma família muito rica e sua família administrava a maior frota baleeira da região. Além de também estar envolvida no comércio dos Estados Unidos com a China, numa época em que o comércio americano com o país asiático era fortemente protegido e apenas um número limitado de pessoas podia participar, cercada por empresários durante toda a juventude, ela logo se envolveu nesse meio também. Quando criança, ela começou a ler relatórios de ações e jornais financeiros e, aos 13 anos, já trabalhava como contadora para os negócios da família. Desde jovem, a frugalidade e o interesse em ganhar dinheiro foram incutidos nela. Em uma ocasião, Henriqueta disse a um repórter: "Meu pai me disse para nunca dar nada a ninguém, nem mesmo gentileza." Henriqueta, que adquiriu o nome abreviado Hattie ainda jovem, não ganhou sua primeira fortuna. Quando sua mãe morreu em 1860, Hattie tinha apenas 25 anos. Ela deixou a maior parte de seus bens para o marido, mas Henriqueta recebeu uma casa que valia mais de $250 milhão em valores atuais. Depois disso, seu pai diversificou os negócios da família, investindo em companhias de navegação de Nova York e comprando títulos do governo, que pagavam a incrível taxa lucrativa de 6% de juros ao ano. O país tinha acabado de sair da Guerra Civil Americana e havia muito dinheiro a ser ganho na reconstrução da economia. O pai de Hattie estava muito bem de vida na época em que morreu, 5 anos depois de sua esposa. Em 1865, ele deixou $6 milhões para Hattie, uma quantia equivalente a mais de $100 milhões. Na mesma época, sua tia também faleceu, deixando uma confortável herança de $2 milhões para sua sobrinha. Embora as heranças envolvidas tenham se tornado alvo de longas batalhas judiciais nos anos imediatamente seguintes, ela também recebeu centenas de milhares de dólares em dinheiro, e esse dinheiro combinado tornou Hattie uma mulher muito rica. Sua determinação em seguir seu próprio caminho quando se tratava de administrar suas finanças ficou evidente em seu acordo de casamento. No início da década de 1860, ela conheceu e começou um relacionamento com Eduardo Henrique Verde, um empresário de Boston cujos negócios financeiros também envolviam o comércio com a China. Ele próprio era milionário. Então, quando ele e Hattie se casaram em 1867, ela insistiu que fosse feito um acordo para que ele não tivesse nenhum direito sobre o dinheiro e os bens dela. Eles tiveram 2 filhos, Eduardo, nascido em 1868, e Henriqueta, conhecida como Sylvia, nascida em 1871. Ambos nasceram em Londres, para onde o casal havia se mudado por alguns anos no final da década de 1860 e início da década de 1870. Hattie e Eduardo se separaram em meados da década de 1880, mas continuaram casados e depois se reconciliaram parcialmente. A causa do desentendimento deles foi devido a Eduardo ter enfrentado problemas financeiros depois que eles retornaram aos Estados Unidos em 1873. Bem, em várias ocasiões ela teve que socorrê-lo dando-lhe dinheiro, mas naquela época ela já tinha mais do que o suficiente para isso. Hattie Green tornou-se uma das principais investidoras do capital financeiro em rápido crescimento da América durante a Era Dourada de Wall Street. Na ilha de Manhattan, em Nova York, Hattie surgiu no mundo dos negócios americano durante a chamada Era Dourada. Essa foi a primeira fase da globalização,
quando a proliferação das ferrovias, da eletricidade, do telégrafo e do telefone abriu vastas partes do mundo. À medida que isso acontecia, juntamente com uma grande expansão industrial em países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha e Rússia, ocorreu um enorme boom econômico na América do Norte e na Europa. A criação de riqueza resultante e o surgimento de uma nova aristocracia de empresários ricos e industriais marcaram o período entre 1870 e o início dos anos 1900. Esse período ficou conhecido como a Era Dourada nos Estados Unidos, mas é importante notar que, para as classes mais pobres da sociedade, foi uma época de pobreza extrema e condições de trabalho terríveis. A Era Dourada nos Estados Unidos marcou o surgimento de Wall Street como o centro financeiro de Nova York e do país como um todo. Essa rua, cujo nome deriva do fato de que o muro norte da cidade de Nova York passava por ali. Essa região, no final do século XVII, começou a se tornar a capital financeira dos Estados Unidos no início do século XIX. Depois que o Canal Erie foi concluído em 1821, o canal ligou os Grandes Lagos à cidade de Nova York e, como resultado, Chicago e outros assentamentos ao longo dos lagos cresceram rapidamente em tamanho. No meio do século XIX, Nova York se tornou o ponto de entrada para todo o tráfego naval entre o Atlântico e o desenvolvimento acelerado da região dos Grandes Lagos. E assim, interesses financeiros começaram a comprar propriedades por toda a Wall Street e logo ela se tornou o centro financeiro da costa leste. No decorrer das décadas de 1860 e 1870, empresas e empresários de grande influência, como J.P. Morgan, John D. Rockefeller, a Companhia Americana de Tabaco, a General Electric e Charles Dow, entre outros, estabeleceram interesses comerciais aqui. Consequentemente, a Wall Street entrou em um período em que a simples menção do seu nome se tornou sinônimo de conversas sobre financiamento e negócios americanos. Isso foi exemplificado em 1889, quando o Wall Street Journal começou a circular como jornal de referência para relatórios de ações e finanças. Essa era a Wall Street em que Hattie Green começou a fazer sua presença ser sentida durante o último quarto do século XIX. Mesmo quando os Green estavam morando em Londres, Hattie já havia começado a investir em títulos americanos negociados na Wall Street. Ela originalmente investiu os juros que se acumularam da herança que seu pai havia deixado para ela, aplicando esse dinheiro em títulos ferroviários. Na época, quando o país estava sendo rapidamente conectado por linhas ferroviárias, ela também comprou uma grande quantidade de greenbacks. Esse era um dinheiro de emergência que o governo da União havia impresso em grandes quantidades entre 1861 e 1865 para pagar os enormes gastos necessários devido à Guerra Civil com a Confederação do Sul. Esses dólares greenback haviam se desvalorizado nos anos seguintes, mas Hattie continuou a mantê-los em grandes quantidades. Ela foi generosamente recompensada em 1875, quando, em resposta a uma crise envolvendo as notas, o governo do presidente Ulysses S. Grant lastreou os greenbacks em ouro. O valor das notas aumentou enormemente e Hattie obteve um lucro considerável. Tudo isso fazia parte de sua filosofia de investir, comprar quando tudo estava em baixa. E ninguém as quer, e ela as mantinha até que subissem e as pessoas ficassem loucas para obtê-las. Com o passar dos anos, sua riqueza continuou a aumentar para dezenas de milhões, e ela acabou se tornando uma grande fornecedora de empréstimos para o governo municipal da cidade de Nova York. Quando a Era Dourada chegou ao fim e alguns sérios problemas econômicos sobrecarregaram a economia americana, tanto na década de 1890 quanto na de 1900. Em determinado momento, acreditava-se que ela era a maior credora privada individual de dinheiro em toda Nova York. Embora agora ela fosse conhecida como a Rainha de Wall Street, havia outro nome, menos lisonjeiro, dado a Hattie. Para muitos, ela recebeu o nome de Bruxa de Wall Street. Esse foi o nome que ela adquiriu devido à sua notória relutância em gastar dinheiro. Apesar de sua vasta fortuna pessoal e por causa de sua higiene pessoal,
ou da falta dela. Para começar, ela levava uma vida quase itinerante. Embora tivesse um escritório no Chemical Bank na Broadway, perto da própria Wall Street, ela continuou sem ter residência fixa, vagando entre hotéis, pensões e apartamentos alugados. O motivo aparente para isso era que ela não queria comprar uma casa em Nova York, pois teria que pagar o imposto predial da cidade. Mas ela também mudava de casa para evitar os cobradores de impostos. Bem, a avareza dela ia tão longe que ela nem pagava impostos. Além disso, Hattie era tão mão de vaca que, segundo relatos, ela nunca usava água quente, nem ligava o aquecimento durante o inverno. Supostamente, ela também não lavava as mãos e, por causa disso, suas unhas estavam sempre sujas e encardidas. Além disso, muitos diziam que ela fedia, especialmente durante os meses de verão. Diziam que o cheiro dela era tão insuportável que aqueles que trabalhavam no mesmo escritório que ela ficavam o mais longe possível. Ela até evitava ir ao médico e preferia economizar dinheiro. Após 20 anos sofrendo com uma hérnia dolorosa, ela então não teve escolha a não ser fazer uma cirurgia. Apesar de sua imensa riqueza, ela ficou indignada com a taxa e tentou não pagar. Existem inúmeras histórias sobre sua notória avareza, embora algumas possam ser apenas contos. Acreditava-se que ela usava o mesmo vestido preto todos os dias e continuava usando até que estivesse tão gasto que ficasse completamente esfarrapado e esverdeado de sujeira. E só então ela comprava outro vestido preto simples. Outra história afirma que ela certa vez passou horas vasculhando uma carruagem. Ela estava procurando um selo que havia sido perdido. Ele valia 2 centavos. Essa história do selo pode ser falsa, mas com a reputação dela nunca se sabe. No entanto, não há dúvida de que Hattie Green realmente se vestia rotineiramente com um vestido preto, talvez em parte devido à sua criação religiosa como Quaker, assim como por sua avareza. Sobre isso, Hattie declarou: "Só porque me visto de forma simples e não gasto uma fortuna com meus vestidos, dizem que sou excêntrica ou louca." No entanto, havia sem dúvida muito mais aspectos negativos no zelo de Hattie Green em proteger sua riqueza. Ela desaprovava os pretendentes de sua filha Sylvia, garantindo que Sylvia permanecesse solteira até os 30 anos. A desaprovação de Hattie vinha de sua suspeita de que qualquer pessoa que namorasse sua filha certamente estaria atrás de sua fortuna, da qual Sylvia herdaria uma grande parte. Um dia, eventualmente, um pretendente, Matthews Astor Wilkes, se encontrou com ela e recebeu uma aprovação qualificada, principalmente porque era um membro menor da extremamente rica família Astor e possuía certa riqueza independente. No entanto, antes que Sylvia e ele se casassem em 1909, Hattie insistiu que ele assinasse um acordo renunciando a qualquer direito sobre o dinheiro que Sylvia herdaria de sua fortuna. Ainda assim, sem dúvida, o episódio mais terrível da relutância de Hattie Green em gastar dinheiro e sua obsessão em proteger sua riqueza envolveu seu filho, Eduardo ou Ned. Quando ele era criança e quebrou a perna, Hattie não quis pagar por um tratamento médico caro e tentou interná-lo em uma clínica gratuita. No entanto, ela foi reconhecida pelos administradores da clínica, que recusaram o atendimento, com base no fato de que as clínicas gratuitas da época eram reservadas para os pobres e para a classe média baixa, enquanto a rainha de Wall Street podia facilmente pagar pelo melhor atendimento médico de Nova York. Imperturbável diante dessa resposta, Hattie decidiu tratar ela mesma o ferimento do filho. Nas semanas que se seguiram, o ferimento não cicatrizou corretamente e, eventualmente, gangrena se instalou. A perna de Ned teve que ser amputada e ele passou a usar uma prótese feita de cortiça. Seguindo em frente, apesar desse incidente, ele trabalhou para sua mãe nos anos seguintes e, após um longo período gerenciando os negócios dela no Texas e em Chicago, ele retornou a Nova York. Ela passou seus últimos meses morando com ele, finalmente tendo uma residência fixa. Ela faleceu em 3 de julho de 1916 aos 81 anos. Na época, ela era vista como a mulher mais rica da América. De fato, sua herança, que foi dividida entre Eduardo e Sylvia,
provavelmente variava entre 100 milhões e 200 milhões. Esse era um valor equivalente a algo entre 2,5 bilhões e 5 bilhões de dólares em valores atuais. E, consequentemente, pode-se facilmente dizer que Hattie Green era, sem dúvida, a mulher mais rica do mundo naquela época. Fica a dúvida se ela algum dia encontrou aquele selo de 2 centavos. Diferente da mãe, Eduardo era conhecido por aproveitar a riqueza e gostar de festas. Ele não economizou ao gastar sua herança. Construiu uma mansão em Round Hill, Massachusetts, acumulou uma notável coleção de selos e moedas e ainda fez algumas contribuições generosas para a sociedade. Com a herança da mãe, Sylvia, filha de Hattie, tornou-se uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, e quando seu irmão Eduardo morreu em 1937, ela herdou quase toda a fortuna dele também. Sylvia Green Wilkes não tinha filhos nem parentes próximos de verdade. Ela faleceu em 1951 e deixou uma herança no valor de cerca de 90 milhões de dólares após os impostos. No início, o testamento dela não pôde ser localizado, mas acabou sendo encontrado guardado em um armário de lata. A parente genética mais próxima de Sylvia, uma prima, foi mencionada no testamento e recebeu 5 mil dólares, mas ela foi à justiça e depois recebeu 140 mil. O resto da fortuna dela foi destinado a instituições de caridade, escolas e hospitais. Assim, no final, grande parte da enorme fortuna da bruxa de Wall Street, que ela era tão relutante em gastar, foi doada para completos desconhecidos. Oi pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje à noite foi narrado por Mr. Knox. Se você gosta de histórias assustadoras, pode encontrar mais comigo por lá. Um link estará disponível na descrição. Mas por enquanto, obrigado. Inscreva-se no Forgotten Lives e até a próxima, quando o narrador regular estará de volta.